Olá, a partir de agora está no ar mais um programa Saúde Ativa, aqui na tela da sua TV Câmara Aracaju, o seu canal legislativo municipal. Estamos aqui para te alertar sobre a importância da sua saúde. Eu já venho falando há tanto tempo, sobre os benefícios da alimentação saudável e da prática de alguma atividade física. Gente, o que é preciso entender é que os benefícios, os resultados físicos são apenas o bônus do processo. Tanto os principais ganhos como as terríveis perdas, por assim dizer, ocorrem primeiramente do lado de dentro, onde nem nós mesmas conseguimos enxergar. Por isso é preciso se cuidar. E como a pauta principal aqui no Saúde Ativa é saúde, preparamos um conteúdo bem bacana para você. Veja só, no programa de hoje vamos falar sobre hipertensão na gravidez. No quadro Comer Bem, a empresária Clary Lacerda nos ensina a fazer um escondidinho de macaxeira delicioso e que não vai te deixar sair da dieta, E no quadro Oncolegal, Rafaela Macedo conversa com o ortopedista Dr. Marcos Masayuki. Está imperdível. A hipertensão gestacional é uma complicação que acompanha entre 5% a 7% das grávidas brasileiras. O aumento da pressão é um mal que pode comprometer a saúde e a vida, tanto da mãe quanto do bebê. A hipertensão é um dos distúrbios mais comuns em grávidas e se apresenta de duas formas, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Vamos conferir mais sobre isso? Roda VT. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, de 5% a 7% das grávidas brasileiras sofrem com pressão alta durante o período gestacional. Esse é um problema que pode causar danos à vida da mãe e do bebê. E por isso que nós vamos conversar com a cardiologista Thaís Vieira, para que você, mamãe, possa ficar atenta aos sintomas e se cuidar. Doutora Thaís, explica pra gente, quais são as causas? Existem causas para a pressão arterial alta durante a gestação? Tema de extrema importância, porque cerca de 37% das nossas gestantes estão morrendo por conta de hipertensão arterial. Muito bem perguntado por você, a hipertensão arterial na gestação, ela pode ser subdividida. Pode ser uma gestante que já era hipertensa e que continua hipertensa durante a gestação, bem como pode ser uma paciente que nunca foi hipertensa e que desenvolveu a hipertensão gestacional. Essa hipertensão gestacional pode evoluir para complicações que se chamam pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Não existe uma causa específica para a hipertensão na gravidez. Existem fatores que podem se somar na paciente para que ela venha adquirir hipertensão gestacional. Como, por exemplo, uma paciente que tem histórico familiar de hipertensão, de pré-eclâmpsia, uma paciente que engravidou nova, antes dos 18, nós vemos muitas adolescentes engravidando antes dos 18 ou com mais idade, acima dos 35, são mais propensas. Pacientes que numa gestação prévia desenvolver hipertensão e pré-eclâmpsia têm maior probabilidade numa gestação futura de desenvolvê-la. Pacientes lúpicas com lúpus, pacientes diabéticas, pacientes que já iniciam a gestação com obesidade, sempre é recomendado estar no peso adequado para engravidar. Pacientes que têm outras comorbidades, problemas renais, cardiológicos, entre outros. Então é preciso, antes da tomada de decisão de engravidar, sempre procurar seu obstetra, sempre procurar seu cardiologista ou seu clínico, para que ele possa dar o aval para o início da gestação e, principalmente, um pré-natal muito bem feito para que essa hipertensão seja detectada, tratada devidamente, para que a gente possa evitar suas complicações. Acredito que um dos maiores problemas causados pela hipertensão arterial durante a gestação é a pré-eclâmpsia ou a própria eclâmpsia. Explica para a gente o que é que se trata.
A pré-eclâmpsia, a pessoa tem a pré-eclâmpsia geralmente a partir da 20ª semana de gestação. Mas em alguns casos raros, que é o chamado mole datiforme, ela pode acontecer antes. Então, o que é pré-eclâmpsia? Pré-eclâmpsia é uma paciente que desenvolve aumento dos seus níveis de pressão arterial e, somado a isso, alterações na urina, perda de proteína na urina, né, que é um exame que é detectado pelo obstetra ou pelo cardiologista e, com isso, confirma o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Muitas das vezes, ela pode ser assintomática, mas, em algumas circunstâncias, ela pode dar sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, visão turva, escotomas, que são aqueles pontos de luz nos olhos. Outra coisa, uma gestante, a gente sabe que a gestante ganha peso, mas quando esse peso é exagerado, muito inchada, como a gente diz, você deve ficar em alerta, procurar o porquê disso, se é uma coisa normal ou se tem uma pré-eclâmpsia associada. E, se não tratada, a pré-eclâmpsia pode evoluir para uma complicação maior, com risco de vida materno e fetal, que é a eclâmpsia. Então, a eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia não tratada e que evolui para convulsões, ou seja, a pré-eclâmpsia afeta o cérebro da mãe e, com isso, provoca convulsões, que são aqueles movimentos, né? Para quem não sabe o que é convulsão, é que a pessoa perde os sentidos, fica babando e se batendo no chão, porque realmente chega até a perder os sentidos, podendo entrar em coma. Doutora, é possível prevenir a hipertensão durante a gestação? Existem, como a gente não sabe a causa, né? Então a gente não tem um tratamento específico para prevenção. Existem possibilidades ou estudos mostrando causas genéticas, causas imunológicas, mas não existe ainda uma causa definida, né? A prevenção sempre vai na avaliação cardiológica e obstétrica antes da tomada de decisão. Para quê? Para que você entre na gestação com peso adequado, para que você tenha uma alimentação com restrição de sal, sem exagero no sal, evitando álcool. Se você é diabética, que você mantenha seus níveis glicêmicos sob controle. Se você tem outras patologias, para que todas as patologias que são inerentes a cada ser humano estejam sob controle, para que durante a gestação não venha a se complicar e, com isso, piorar, né, levar ou piorar uma elevação da pressão arterial. A principal recomendação é sempre buscar um médico, então, né? Sempre, né? Uma avaliação prévia à tomada de decisão de engravidar e um pré-natal bem feito, né? Com acompanhamento inicialmente de seu obstetra e, na detecção de elevação da pressão arterial, a procurada do cardiologista. Porque existem, inclusive, exames, né, que o cardiologista faz, que é o ecocardiograma, em que ele detecta uma coisa que se chama hipertrofia ventricular ou coração em disfunção e que muitas vezes a paciente não sabe nem ser portadora. Às vezes a gente é chamado de emergência, uma gestante que descompensa a sua pressão e que já tem alteração cardiológica. Então, pré-natal bem feito e, na detecção do problema, sempre procurar seu cardiologista para evitar o sofrimento. A gente sabe que o neném de uma paciente hipertensa pode ser de baixo peso, pode ser prematuro, pode entrar em baixa oxigenação cerebral e, com isso, nascer com danos neurológicos. Então, tudo que a gente quer é que nosso filho nasça com saúde, né? E que nós também estejamos vivas e com saúde para poder criá-los. Então, procure o seu médico, seu obstetra, seu cardiologista, faça um pré-natal bem feito para evitar o sofrimento durante a sua gestação. Muito obrigado, doutora Thaís. Vimos aí dicas importantes. Então, você que pretende engravidar, você que está grávida, tome os devidos cuidados para evitar qualquer tipo de problema e colocar aí mais um bebê no mundo com muita saúde e preservar a sua saúde também. É com você, Gilmara. Eu fico por aqui. Agora vamos a um breve intervalo, mas olha, na volta vamos aprender como preparar uma receita tradicional e prática para você não ter desculpa e sair da dieta.
Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com Saúde Ativa e antes de irmos ao quadro Comer Bem, eu quero te lembrar que você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu, pois é, através do portal da Câmara. Anota aí o endereço www.aracaju.se.leg.br. E você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito rápido, muito simples. Baixe agora! Sim, chegou o momento mais gostoso, mais saboroso aqui do Saúde Ativa, o quadro Comer Bem. Vamos conferir a receita de hoje? Olha, a Clary Lacerda, que já tem carteirinha VIP aqui no Saúde Ativa, preparou uma receita de escondidinho de macaxeira incrível e super fácil. Roda! Olha, se você é como eu, não abre mão de praticidade na cozinha, a dica é não pisque o olho. Você vai amar a receita de hoje. Para prepará-la, eu convidei Clary Lacerda, que olha, é expert aqui. Clary manda muito bem na cozinha e ela preparou uma receita que você no mínimo já conhece, mas talvez você não saiba o quanto é prático preparar. Clary, o que é que você vai aprontar hoje aqui? Hoje a gente vai fazer um escondidinho de macaxeira. Nossa, Com carne do sol e tem um segredinho básico. esse segredinho que a gente precisa saber, e quem não ama escondidinho de macaxeira, né? Levanta a mão quem ama, eu amo, eu sei que você também. E é super fit, gente, porque olha, é o carboidrato, é a proteína da carne, é tudo que tá dentro da dieta de todo mundo, né? Isso. Pelo menos da maioria das pessoas, né, Clary? Isso. Então vamos lá, você já preparou aqui essa pasta, né? Vamos chamar assim, Isso. de macaxeira. O que é que tem aqui? Como é que você fez? Conta pra gente. Pronto, você vai pegar a macaxeira, vai colocar para cozinhar com água, como você faz normalmente. Como a gente vai usar a carne do sol, quando a gente frita, ela vai soltando aquela aguinha. Então essa água eu não jogo fora, que é justamente esse o pulo do gato, que dá um gosto diferenciado. Eu vou pegando essa aguinha e vou colocando também na macaxeira. Quando a macaxeira cozinhar, aí a gente bate no liquidificador a macaxeira cozida, né? Já com esse caldinho, e vai precisar botar um pouco de leite. O ponto até fica bem assim a critério. Tem gente que gosta dela mais consistente, tem gente que gosta dela um pouco mais assim, mais líquida, né, vamos dizer. Então aí vai de acordo com... Lembrando também que quando esfria, ela endurece, né? Entendi, eu gosto mais assim, consistente. Acho que Eu fica também. Muito líquida, né? Eu particularmente também. Agora, tem algum segredo pra gente comprar uma macaxeira molinha? Acho que é uma macaxeira nova, né? Porque acho que é uma macaxeira dura, aquelas que não amolecem. E o que eu percebo também, assim, quando eu encontro um fornecedor, né, que eu vejo que a macaxeira, comprei duas, tá boa, eu continuo nele, né? Isso, focada nele, né? Isso. Então, assim, se você costuma comprar naquele... Às vezes o supermercado tem um dia específico que chega, né? Isso, também. Então né? tem que ficar ligado nisso, né? Às vezes no mercadinho aí próximo de casa tem um dia específico, chega verduras, que chega as raízes, você já fica ligada, né? Porque compra sempre nesse Pra dia pra pegar comprar o melhor fresquinha. produto. É verdade. Então, olha, não tem... Vamos recapitular? Cozinhou a macaxeira, coloca no liquidificador com o caldinho aqui da carne, Isso. né? E o leite. Mas e essa medida do leite? Então é aí onde eu disse que vai, assim, o critério, né? De Mas cada é um copo, uma xícara, ou vai colocando? Porque vai depender muito da porção, né? Entendeu? Então, assim, por exemplo, aqui tem uma média de uns 400 gramas de macaxeira. E aí eu coloquei mais ou menos umas 2 xícaras, já com essa água do cozimento, né? Completando, coloquei com o leite, dá mais ou menos umas 2 xícaras. Entendi. Então, feito isso, a carne cozida. Isso aqui é o queijo? É o queijo. Que eu queijo passei é no esse? Pode ser mussarela, pode ser prata, essa é mussarela. Até coalho mesmo, que é um queijo ainda mais... que tem calorias mais baixas, né? Isso. Quanto Então, mais o queijo branquinho, né? Mais saudável. Ou até de repente quem gosta Uma ricota? uma ricota, isso. Olha, que bacana. Né? Porque aí fica muito do gosto da pessoa. Eu passo no processador, pronto, que a gente vai arrumar depois aqui Quem as não tem camadas. processador, pode passar no Olha, liquidificador? pode no liquidificador, ou até picar mesmo na mão, pequenininho. Entendi. Serve também, né? Serve, dá um Feito isso, gente, são 3 ingredientes, basicamente. Lembrando que tem o leite aqui misturado. Então, vamos colocar 4 ingredientes no total, né? Aí ela já tá fria, né? Claro. Isso, aí você vê que ela tá assim num ponto bem consistente, que é o ponto que eu particularmente gosto, porque assim, como a gente ainda vai colocar ela no forno, né? Entendi. Então ela vai amolecer depois que ela for ao forno, certo? Então esse ponto aqui é porque já esfriou. Então, maneira a mão aí no leite quando for colocar pra bater, né? Pra não ficar muito pra não rala. Exatamente.
Esses pontinhos até pretinhos assim, como eu coloquei o caldinho da carne, aí já fica às vezes uns pedacinhos da carne misturada na macaxeira por conta do caldo. Pronto, é só a gente espalhar. Aí aqui é a carne do sol que a gente já fritou. E eu passei também no processador, mas pode ser picadinha na mão, pode passar no liquidificador também, certo? Eu acho que nesse caso, quem não tem um processador, o liquidificador é uma boa saída, né? Ah, eu achava que misturava, Clary, não? Não, eu arrumo assim, por cima. Sim, certo? bacana. Coloco por cima. Mas pode ser também misturado, né? Pode. E por último eu coloco o queijo, vou espalhando o queijo. Gente, é muito simples. É fácil e é gostoso, é muito gostoso. Não tem quem não goste. É uma forma diferente de comer o que você já come, que no caso é a macaxeira, a carne. Você só vai fazer um preparo novo e eu tenho certeza que agradar o paladar de todo mundo, da família inteira, né, Clara? É uma mistura que dá certo. E que gosta criança, gosta dos mais velhos. Verdade. E agora, feito isso, vai ao forno. Pronto, a gente vai colocar no forno agora. Agora, só me diga, antes de você colocar lá, quanto tempo é que fica lá no forno? Pra uma travessa desse tamanho, é só pra gratinar mesmo. Então, assim, no máximo, uns 15 minutos. Olha só, essa No porção máximo, aqui a uns 180, 200 graus, no máximo 15 minutos. já deixa pré-aquecido ou não? Pode ser, pode deixar pré-aquecido e colocar. Então, olha, no máximo 10, 12, 15 minutos, né? Vai depender de cada forno, né? Mas uma média de 15 minutos. Uma média de 15 minutos é bom dar uma observada de vez em quando, né? E pronto. E o aqui é tempo pra do- uma pessoa a porção? Acho Acho que come duas, né? Eu aqui mesmo eu trabalho assim, quando é um homem, às vezes que come mais, come só, mas geralmente a maioria das pessoas dividem. Eu acho que eu comeria só. Vamos lá então, levar ao forno? Vamos lá. Dez minutos depois, já tá pronto, né, Clary? A mágica tá feita. Nossa, é muito rápido, gente. E agora já para aquele momento difícil desse quadro, que é provar. Clary, vamos lá ver se esse negócio ficou bom mesmo, porque olha, a cara, gente, tá maravilhosa. E eu não tenho dúvida que o sabor também, mas, né, eu tenho essa missão difícil, né? Isso. Veja como ele já mudou o ponto, tá vendo? Da hora que Já a gente fica mais trouxe. E cremosinho, o queijinho, ó. Vamos lá provar. Vamos. Como uma boa nordestina que sou, eu adoro raiz, gente. Eu como todos os dias e agora já vou começar a preparar assim. Porque, né, uma receita, a mesma receita, os mesmos ingredientes, de uma forma diferente. Inclusive, assim, quem quiser ter em casa, pode congelar, entendeu? Olha só que dica importante, mais prático ainda, né? Depois colocar, pode ser no micro-ondas também, né, Clara? Também, pode. E vai quantos minutinhos no micro-ondas, um pirex desse? Uma média de uns 5 a 6 minutos. Agora, se ele estiver já em temperatura ambiente, né? Se ele já Olha só, estiver em temperatura descongelou, ambiente, né? isso. Coloca temperatura, quando tiver na temperatura ambiente, 6 minutinhos no micro-ondas. É aquele pit stop em casa rapidinho, já fica alimentado, né? Agora vamos lá? Vamos fazer o seguinte, Clary? Eu vou te agradecer, dizer que você está convidadíssima para voltar aqui. Obrigada, você já é de casa. obrigada. Eu vou me despedir de você, porque olha, eu tenho uma missão difícil de comer mais. Então eu volto ao estúdio e semana que vem tem quadro novo para você. Tchau, tchau. Agora vamos a mais um breve intervalo e na volta teremos o quadro Onco Legal. É bem rapidinho, só vou tomar uma água, não sai daí. Voltamos com Saúde Ativa e olha só, manda sugestões e críticas para nós. Envia tudo para o nosso e-mail, anota aí, produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. E agora sim, agora chegou o quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. Hoje ela traz um tema muito interessante, câncer na coluna. É com você, Rafaela. Oi Gil, tudo bem com você? Você linda como sempre, não é? Pois é, gente, hoje estamos aqui com o Dr. Marcos Masayuki, ele que é ortopedista na coluna e vai conversar um pouco com a gente sobre dor oncológica e também sobre a especialidade dele, que é coluna. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado pelo convite, honra ter o Rafa. senhor aqui com a gente. Eu que agradeço. O câncer na região do pescoço, né, normalmente é uma área mais de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço.
né? Assim como do oncologista clínico e cirurgiões oncológicos. Vão cometer mais câncer assim, de sangue, né? Linfomas, mielomas e principalmente acho que o mais comum seria câncer da tireoide. Sim. Né? Da parte ortopédica, no pescoço é menos comum, né? A gente vai ter mais acometimento da coluna secundária ao câncer, uma metástase, mas na parte da coluna torácica e na coluna lombar. Entendi. E o senhor, então, na verdade, o câncer é original em outro órgão e ele faz a metástase na coluna, né? O câncer primário do osso, o câncer quando ele começa no osso, ele já é mais raro, né? Normalmente vai acometer mais crianças, acomete mais primeira, segunda, terceira década. É menos comum um câncer primário em adultos, né, no osso. Normalmente quando você tem câncer no osso, no esqueleto, em adultos, normalmente é metastático, né, vem de outros órgãos. Doutor Marcos, e o senhor pega muitos casos aqui por exemplo, de pacientes do senhor que venham com câncer? Não é muito comum, né? Graças a Deus. Acho que não é muito comum. Chega a ser, acho que em torno de 2 a 3% dos casos que a gente pega ter um caso de metástase na coluna. Na coluna. E sobre a dor? Como é que a gente pode falar sobre a dor oncológica? Então, a dor na oncologia, né, ela pode acontecer pelo crescimento do próprio tumor, né? E esse crescimento do tumor está estirando partes moles, né, órgãos, e comprimindo outros, e isso pode causar dor, assim como ele pode causar também um enfraquecimento da estrutura. No caso da ortopedia, é um enfraquecimento da estrutura óssea e causar, portanto, assim, fraturas patológicas, fraturas em um osso já doente. A dor proviria daí. Entendi. E é comum? Então, 2 a 3%, né? A gente pega, graças a Deus, não pega muitos casos. E aí você vai tratando de forma pontual, né? Então você avalia, normalmente você avalia o aspecto clínico do doente, a gente avalia também o tipo de tumor, quantas metástases tem em ossos, quantas metástases tem na coluna. E com todos esses dados, o tipo de tumor, você vai determinar que tratamento você vai aplicar, se um tratamento pouco invasivo ou menos invasivo, né? Doutor Marcos, e com relação aos efeitos dos remédios, né, que causam efeitos colaterais, os remédios quimioterápicos ou radioterápicos que causam os efeitos colaterais, as dores em alguns ossos, assim, o senhor vê, é mais comum? Então, os quimioterápicos e em alguns casos a radioterapia, eles podem causar uma dor que a gente chama de uma dor neuropática, por lesão do nervo, né? Então, o nervo que é responsável pela transmissão do estímulo doloroso, ele passa a ser defeituoso. Então, com esses tratamentos, então ele vai dar uma sensibilidade ao paciente deturpada, uma sensação ou de queimação, ou de choque, pontada, formigamento ou frio, e essa dor é difícil de tratar, né? Então, normalmente, o que a gente pode fazer? Fazer uso de alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes. Essas medicações elas tendem a diminuir esses sintomas. Em alguns casos, bloqueios anestésicos da cadeia simpática também são usados, né? Então, tanto na parte cervical como na lombar. O uso aí mais moderno, né? A gente vai ter uns estimuladores medulares, né? Que você coloca como se fosse um marca-passo cardíaco em cima da medula e ele vai dando um choquinho na medula de forma constante e isso diminui essa sensação de dor do paciente, né? No caso de dor neuropática. Ou a gente tem umas bombas mais ou menos desse tamanho assim que a gente implanta no subcutâneo e enche de morfina. E essa morfina é aplicada diretamente no sistema nervoso central. Então você consegue com doses às vezes 10 vezes menores do que seria por via oral, uma analgesia bastante satisfatória. Menina, a gente já dispõe de todos esses tratamentos aqui? Que legal. A gente faz isso praticamente todo mês. Que bom, coisa boa, que bom. Doutor Marcos, e a especialidade do senhor é coluna, né? Então, assim, muita gente reclamando daquela dorzinha, às vezes não tem, assim, a postura correta, né? O que o senhor pode falar pra gente com relação à postura correta, como pode evitar, né, essas dores nas colunas? Eu acho que, assim, a palavra-chave para tratamento de coluna, assim, de evitar lombalgia é prevenção. Então, assim, 3 aspectos que eu destacaria como preventivos, né? Então, uma boa qualidade de sono,
né? Isso vai envolver controle de ansiedade, controle de depressão, menos trabalho, né? Televisão no quarto, celular no quarto, essas coisas devem ser evitadas. Então, ter uma boa qualidade de sono. Atividade física regular, né? Então, uma atividade física não só aeróbica. Sempre quando a gente pensa em atividade física, a primeira coisa que as pessoas pensam é caminhada. Ah, mas eu caminho. Isso não é suficiente, né? Tem que ter um pouquinho de força muscular. Então, musculação, pilates ou atividades que trabalhem força ajudam bastante, né? E o terceiro item seria a parte nutricional, né? Então, uma dieta mais balanceada, né? Menos açúcares, menos gorduras, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Trabalhando isso aí, a chance de você ter um problema nas costas diminui bastante. Diminui. E com relação, por exemplo, às vezes a gente está dirigindo, aí não dirige correto. Tem alguma coisa assim que pode colocar no carro? O que é que você... Então, do ponto de vista postural, né? Então, assim, se você faz uma atividade física com regularidade, a chance de você ficar numa má postura diminui, né? Então, você vai depender muito menos da poltrona, da cadeira onde você está sentando e vai usar mais a sua musculatura do tronco, né? Mas, lógico, um bom conhecimento de ergonomia, né? Então, sentar de preferência numa angulação de 90 a 100 graus, né? Da inclinação do encosto, sempre os 2 pés no chão, isso ajuda bastante. Doutor Marcos, fale um pouco mais pra gente sobre a dor. Por exemplo, então a pessoa sente uma dor e ela vem para o ortopedista e resolve? É assim? Ou tem toda uma equipe? Não. Normalmente, o tratamento de dor é muito mais abrangente, né? Vai envolver vários profissionais da saúde, né? E não necessariamente só o ortopedista, né? Então, o médico, o papel dele, na verdade, vai ser fazer o diagnóstico correto do que está causando a dor, ele vai fazer a terapia medicamentosa, né? E vai encaminhar para o resto da equipe, né? Então, assim, o tratamento da dor ele vai envolver fisioterapeutas em suas diversas e mais variadas técnicas de terapêutica que eles fazem, né? Osteopatia, RPG, Busquet, né? Acupuntura. Vai envolver também nutricionistas, né? Às vezes o paciente precisa de um suporte maior de proteína ou balancear diabetes, coisas assim. Precisa de psicólogo. Eu acho que, na minha opinião, né? Essa é uma opinião pessoal, psicólogo é a parte fundamental do tratamento, porque não adianta você ter toda uma equipe bem azeitada, trabalhando direitinho, se esforçando para que o paciente melhore, mas se o paciente não quiser e não fizer a parte dele, não adianta nada, né? Então, o psicólogo ele vai levantar a bola dele e falar, olha, você é responsável pelo seu tratamento, a gente está aqui para te ajudar, mas quem vai fazer é você. Então, acho que ele é fundamental. Nós temos também uma enfermeira no grupo, né? A enfermeira, nos casos de ajudar com a posologia das medicações, principalmente pacientes idosos que tomam muitos remédios. Então, isso, sem essa equipe, acho que o tratamento fica totalmente incompleto. Assim, Doutor Marcos, agora eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu sei que o senhor é vegetariano e eu queria saber como é ser vegetariano aqui em Aracaju. É bem servido? O senhor encontra muita variedade? Não, encontra variedade, né? A gente está numa cidade grande, né? Então, assim, não é tão difícil, não. Mas como o Nordeste como um todo, né? Assim, se come muita carne. É verdade. Então, até nos restaurantes a gente passa, às vezes, um pouquinho de saia justa, né? Então, aí é um pouco mais complicado. Principalmente na hora que você precisa pensa em uma proteína vegetal, aí as opções são mais restritas, né? Já teve algum caso, assim, consultório que marcou o senhor da pessoa chegar aqui, às vezes, travada da coluna, sentindo muita dor, e aí passar o tratamento e você vê a pessoa, assim, bem superando? Assim, desses casos, tem alguns, né? Então, que o paciente, às vezes, tem uma lombalgia aguda, mas, às vezes, é só um problema muscular, você faz um bloqueio que a gente chama de ponto gatilho, com anestésico, naquele pontinho da dor, você acha o ponto local, exato, anestesia e o paciente sai melhor. Esse é bastante comum. Mas teve um caso que eu achei bastante interessante. Era um rapaz jovem, ele carregou uma caixa muito pesada, aí estava com muita dor, chegou até com a mão nas costas, assim. Aí, na hora de examinar, tiramos a camisa, eu avaliei, ele estava até meio tortinho, aí eu pedi para ele inclinar para frente. Na hora que ele voltou, ele falou assim, nossa, minha dor passou.
Foi só que aquilo foi muito engraçado, porque até ele achou muito fantástico, assim, pô, era só inclinar pra frente e nem vinha aqui, né? É verdade. E tem algum recado que o senhor queira dar para as pessoas que estão assistindo a gente? Bom, o programa é de oncologia, né? Então acho que a gente tem que sempre dar um apoio, né? Então nós médicos, equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, psicólogos, etc. Acho que a gente está aqui para dar esse suporte, né? De força, tem solução, né? A gente tem que lutar para que as coisas boas aconteçam. Ah, gente, doutor Marcos, que Deus abençoe o senhor. Você também. Muito, muito obrigada. Foi uma honra ter o senhor aqui com a gente, tá bom? Gil, meu amor, segue com você. Beijo. Obrigada, Rafa. Gente, o Saúde Ativa termina aqui. Mas olha, não esqueça que temos um encontro marcado toda semana aqui na TV Câmara, o seu canal Legislativo Municipal. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.